Muito bem. Então, hoje nós vamos começar a enfrentar a questão relativa à responsabilidade tributária, né? Muito bem, então a gente tem que ver o seguinte. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: quem é sujeito passivo de uma relação jurídica tributária, né? O artigo 121 do Código Tributário Nacional, ele diz que sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. E o parágrafo único diz que o sujeito passivo da obrigação principal diz: 1. Contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Inciso 2. Responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Então vejam, primeiro ponto que a gente tem que observar é que sujeito passivo, a prioristicamente, o sujeito passivo de uma relação jurídica tributária é o contribuinte. Mas acontece que existem várias situações, e são essas situações que nós vamos efetivamente enfrentar. Existem várias situações em que é colocado no polo passivo desta relação jurídica uma outra pessoa, que não é o contribuinte. Por exemplo, a questão relativa ao substituto, né? Nós vamos ver que a maioria dos tributos hoje cobrados aqui pelo Estado de São Paulo, eles são cobrados pela modalidade da substituição tributária. E a substituição tributária coloca no polo passivo desta relação jurídica não o contribuinte, mas o substituto, né? Nós vamos enfrentar isso. Então, sujeito passivo é contribuinte ou sujeito passivo é o substituto. Ou ainda poderá ser um responsável, porque nós vamos ver que a responsabilidade tributária também pode ser feita por transferência e não por substituição. E aí nós vamos analisar as hipóteses de transferência. Mas antes vamos analisar a questão da sujeição passiva no que diz respeito à capacidade. Vejam só, senhores, para você ser sujeito passivo de uma relação jurídica tributária, você precisa ter capacidade civil? Veja, não é o que diz o artigo 126 do Código Tributário Nacional, que ele diz que a capacidade tributária passiva independe, primeiro pressuposto, independe da capacidade civil das pessoas naturais. Então, se você é sujeito passivo de uma relação jurídica tributária, independentemente de você ter capacidade civil ou não, você está no polo passivo desta relação jurídica. Vamos imaginar que você tenha nascido hoje, você tem um dia de nascido, então você é um pouco jovem, né? Você tem aí algumas horas que está nesse mundo. Aí vem um oficial de justiça para citar você de uma execução fiscal. Naturalmente que você está um pouco impossibilitado até de falar alguma coisa para o oficial, porque você acabou de nascer. Mas você, por acaso, não será citado dessa execução fiscal? Não, você será citado, porque o oficial de justiça vai citar você, evidentemente, na pessoa da sua genitora, né? Que os pais são responsáveis pelos tributos devidos pelos filhos menores, né? Nós vamos ver que essa questão também se resolve. E a pessoa física menor impúbere, ela é representada por seu genitor, em juízo, fora dele, etc. Então, a sua mãe ou seu pai serão citados, você será citado na pessoa da sua mãe, ou citado na pessoa do seu pai. Mas você, veja, não é arguível contra a Fazenda Pública a falta de capacidade civil. É isso que a gente tem que pensar. Veja só, não, mas a pessoa é interditada, ou então a pessoa é uma pessoa que, por exemplo, você está muito jovem nesse caso, mas você poderia estar o caso, você está muito velho, então você está
com Alzheimer. Então você não consegue mais compreender nem reconhecer as pessoas. O oficial vai deixar de citar você por causa disso? Não vai, não. Você vai ser citado. Ah, mas você está com Alzheimer. Então vamos ter que nomear curador alide. O juiz vai nomear um curador alide e você vai ser citado na pessoa do curador. Se você já foi interditado, então é a pessoa do seu curador. Se você não está interditado, mas não está no exercício da sua capacidade mental, o juiz vai nomear um curador exclusivamente para o processo. Mas você é sujeito passivo de uma relação jurídico-tributária, independentemente de se achar no exercício da sua capacidade civil. Veja o que diz o inciso 2 do artigo 26, 126 do CTN, de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas, que importem privação ou limitação do exercício das atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. Quer dizer, basta que você tenha o pressuposto da personalidade. Não precisa ter capacidade, mas precisa ter personalidade. E os senhores sabem, a personalidade civil surge com o nascimento com vida. E o nascimento com vida pressupõe-se, nascido com vida, aquele que respira. Então, se você respira, você tem personalidade. E quando você para de respirar, você perde a personalidade? Não. É considerado que está juridicamente morto aquele que tem o chamado eletroencefalograma linear. Ou seja, se você não tem nenhuma atividade cerebral, você está juridicamente morto. E você está juridicamente vivo se você respira. Esse foi o critério que o legislador utilizou para o início e para o término da vida humana, e assim entendido, o início da vida humana como o início da personalidade e o término da vida humana como o término dessa mesma personalidade. Mas essa personalidade é o único pressuposto para a sujeição passiva tributária, quer dizer, o pressuposto é a personalidade, a capacidade civil não interessa. Muito bem. Além disso, veja o que diz o inciso 3 do artigo 126 do CTN. 3. De estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Como assim? A capacidade tributária independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída. Significa dizer que, veja, uma unidade econômica qualquer que seja, existe lá um terreno baldio onde tem vários carros estacionados e esses carros estão à venda. O que é aquilo? É uma loja de automóvel. Aí aparece um fiscal do ICMS lá e fala: quem é o responsável? Não sei, eu estou aqui tomando conta dos carros. Mas os carros estão para vender, então. O que vai fazer? Vai pegar o proprietário desse imóvel e vai autuá-lo, exigindo tributos, multas, etc., etc., daquela loja de automóveis. Não importa que aquela loja de automóveis não esteja constituída, ou seja, que ela não esteja regularmente com seus atos constitutivos inscritos nos órgãos competentes. Por quê? Porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, ou seja, se você não regulariza então a sua empresa não existe, você não tem responsabilidade tributária? Não, tem sim. Veja, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Esse é um princípio, né, jurídico. Então, veja, se você tem personalidade, ou seja, se você está vivo, você é sujeito passivo de uma relação jurídica tributária. E se você tem uma empresa, não importa que ela não esteja regularizada,
você também, a sua empresa também é sujeito passivo desta relação jurídica tributária. Muito bem. Então, o pressuposto da sujeição passiva é a personalidade civil da pessoa física e a existência de atividade econômica da pessoa jurídica. Muito bem. Além disso, nós temos que considerar qual é o seu domicílio. Veja, você é sujeito passivo, mas qual é o seu domicílio? O Brasil adota o seguinte: o Brasil adota, na sua ordem jurídica tributária, adota que o domicílio tributário é eleito. Então, eu, como contribuinte, seja eu pessoa física ou pessoa jurídica, eu elejo o meu domicílio tributário. Agora, na falta de eleição da minha parte, então, aplica-se o critério do artigo 127 do Código Tributário Nacional, que diz: na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário na forma da legislação aplicável, considera-se como tal, inciso 1, quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. E quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território tributante, da entidade tributante. Quer dizer, o CTN prestigia a eleição, ou se vale do critério da territorialidade. Então, se você não eleger, o critério é o critério da territorialidade. Agora, subsidiariamente, ainda pode ser considerado o local da situação dos bens ou do fato gerador, quando critérios anteriores inviabilizarem a cobrança do tributo. Por que digo isso? Digo isso porque o artigo 127 do CTN, ele tem um parágrafo, né? Tem dois parágrafos, tem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O parágrafo 2º, que não deu para colocar aqui, ele diz o seguinte: a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. Então, vejam, o domicílio tributário é eleito, na falta de eleição, aplicam-se os critérios do artigo 127, e se o domicílio eleito for um domicílio que dificulte a fiscalização ou dificulte a cobrança do tributo, a autoridade administrativa pode recusar esse domicílio. Imagina só se eu transfiro a sede social da minha empresa para o centro da floresta amazônica. É um direito meu, na taba dos índios ainda não descobertos pelo homem branco. Veja, eu posso colocar a sede da minha empresa lá? Posso. Só que a fiscalização pode recusar esse endereço, porque está dificultando ou a fiscalização ou a cobrança do tributo. Muito bem. Então, vejam só. Antes da gente... Então, a gente utiliza esses dois critérios. Primeiro, o da capacidade. O segundo, o do domicílio. Para colocar alguém no polo passivo de uma relação jurídica tributária. Esse alguém será o contribuinte, quando tiver uma relação pessoal e direta com o fato gerador, ou será o responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Muito bem. Então, a gente vai lá no artigo 128 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: olha, sem prejuízo do disposto nesse capítulo,
a lei pode atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Muito bem. O que seria esse 128 aqui do CTN? Seria a chamada, senhores, responsabilidade tributária por substituição. Então diz assim, a lei diz assim, ó, quem vai ficar no polo passivo dessa relação jurídica aqui não é você, contribuinte, mas é o substituto. Ela elege o substituto tributário. Muito bem. Isso acontece, e é muito comum na nossa vida, no nosso dia a dia, relativamente a, por exemplo, uma relação de emprego. No âmbito de uma relação de emprego, quem é sujeito passivo da relação jurídica tributária relativa ao imposto de renda da pessoa física? Veja, no caso, o sujeito passivo não é o contribuinte, pessoa física, é a fonte pagadora, pessoa jurídica, porque determina o decreto-lei, o decreto número 3.000, que é o regulamento do imposto de renda, que é o decreto 3.000/99, ele determina que toda vez que uma pessoa jurídica fizer o pagamento a uma pessoa física, seja no âmbito de uma relação de emprego, seja no âmbito de uma prestação de serviços autônomos, ou mesmo seja no âmbito de uma locação predial, por exemplo, a fonte pagadora, pessoa jurídica, é a responsável pela retenção na fonte do imposto de renda devido por essa pessoa física. Então, se eu vou receber o meu salário, eu já recebo o meu salário, quando olho o meu olerite, o meu recibo de pagamento de salário, eu verificarei que ele está lá, tem uma rubrica lá, dizendo, imposto de renda retido na fonte, tanto. Por que meu empregador fez isso? Por que meu empregador reteve o imposto de renda devido por mim, já na fonte? Ele fez isso porque ele é obrigado a fazer isso. Porque ele é pessoa jurídica, fonte pagadora. Está me pagando o meu salário. Então ele tem que descontar por força de expressa determinação legal, ele tem que descontar o imposto de renda devido já na fonte. Assim, por exemplo, se eu sou o proprietário de um imóvel e vou alugar esse imóvel para uma empresa, a empresa vai pagar o aluguel. Quando ela for pagar o aluguel, ela, empresa, pagar o aluguel para mim, que sou pessoa física, ela vai descontar o imposto de renda na fonte também. Por quê? Porque a lei assim o determina, que o imposto de renda da pessoa física, quando for oriundo de recebimento de pessoa jurídica, fonte pagadora, a responsabilidade tributária por substituição é da pessoa jurídica, fonte pagadora. Veja, agora, se eu receber valores relativos a honorários advocatícios, por exemplo, eu vou receber honorários de outra pessoa física. Então, essa pessoa física não tem o dever de reter imposto de renda na fonte, porque ela é pessoa física. Então, como é que eu faço? Então, eu não vou pagar imposto de renda sobre isso? Vou. Eu tenho que declarar por CPF, mês a mês. Eu tenho que baixar o programa do Carnê-Leão, eu, contribuinte. Vou baixar o programa do Carnê-Leão e vou declarar CPF por CPF que me pagou quantia por quantia relativa aos meus honorários por serviços profissionais de assistência jurídica. E eu, pessoa física contribuinte, eu vou recolher esse imposto de renda devido. Mas esse imposto de renda será recolhido por mim, contribuinte, e não pelo substituto
fonte pagadora, porque a fonte pagadora é uma pessoa física. A fonte pagadora só será a responsável se essa fonte pagadora for uma pessoa jurídica. Essa é a chamada responsabilidade tributária por substituição, e a gente chama essa substituição aqui de substituição tributária para trás. Por que para trás? Para diferenciar da chamada substituição tributária para frente, que é a substituição prevista pelo parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição. Veja, e por que a legislação coloca muitas vezes, né, no polo passivo de uma relação jurídico-tributária, não o contribuinte, mas o substituto? Uma questão de conveniência da administração, pura e simplesmente. É muito mais fácil para a administração fiscalizar as pessoas jurídicas, fontes pagadoras, do que as pessoas físicas. Até porque, se ela coloca o substituto no polo passivo, além do fato de que, se esse imposto não for entregue à Fazenda Pública competente, esse substituto tributário estará cometendo, em tese, crime contra a ordem tributária. Se for contribuição previdenciária, é apropriação indébita previdenciária, do artigo 168-A do Código Penal. Se for tributo federal, é o crime do artigo 2º da Lei 8.137 de 1990. Porque, veja vocês, a Lei 8.137 de 1990, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, ela dispõe aqui, no seu artigo 1º, veja, o artigo 1º da lei, ele dispõe o seguinte, ele diz: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Então, o inciso 1 do artigo 1º é omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Então, esse é o crime contra a ordem tributária. Porém, o artigo 2º da mesma lei, 8.137 de 1990, ele diz assim, constitui crime da mesma natureza. Inciso 2, deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária e que deveria recolher aos cofres públicos. Então, o substituto, além de ser sujeito passivo desta relação jurídica tributária, se ele não recolher, ele está, em tese, cometendo o crime contra a ordem tributária previsto pelo artigo 2º da Lei 8.137 de 1990, ou o crime a chamada, se for contribuição previdenciária, será a chamada apropriação indébita previdenciária prevista pelo artigo 168-A do Código Penal. Porque, vejam, senhores, eu recebo meu salário com o imposto de renda descontado na fonte. Ora, se o meu empregador não recolher isso aos cofres da Fazenda Nacional, que possibilidade tenho eu, empregado, de compelir o meu empregador a recolher isso? Não tenho. Existe um negócio chamado hierarquia. Uma relação de emprego é uma relação hierárquica, em que o empregador ele tem uma posição hierárquica acima do empregado. O empregado recebe ordens. E eu não posso chegar para o meu empregador e dizer, olha, eu quero que o senhor me dê o DARF, que o senhor recolheu o meu imposto de renda na fonte aqui, senão ele vai falar, senão o quê? Tu vai fazer o quê, idiota? Passa no departamento pessoal e vai embora, que eu não quero mais você aqui me enchendo o saco. Lógico que é responsabilidade dele, empregador. Ele reteve na fonte e ele tem que repassar
sob pena de cometimento de crime contra a ordem tributária. Agora, não satisfeito com essa questão da chamada responsabilidade tributária por substituição para trás, porque a substituição é feita no momento da ocorrência do fato gerador, a Constituição foi emendada e em 1993 passou a ser possível a figura jurídica da chamada substituição tributária para frente. E aí como é que funciona essa tal substituição tributária para frente? Veja, o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal dispõe que a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Muito bem. E aí, como é que funciona isso? Vamos dar o exemplo, aqui a gente dá um exemplo bem esdrúxulo de uma venda de automóvel. Quando começou esse negócio da chamada substituição tributária para frente, eram tributados por essa modalidade somente 4 itens da nossa economia: automóveis, combustíveis, remédios e bebidas. Era recolhido, o ICMS era recolhido por essa modalidade. Hoje, já estamos em quase 90% dos produtos comercializados aqui no âmbito do estado de São Paulo, tendo o ICMS recolhido por essa modalidade, a chamada substituição tributária para frente. Como é que funciona a substituição tributária para frente? Funciona da seguinte maneira. Vamos imaginar que uma montadora venda um automóvel para uma concessionária por R$100 mil. R$100 mil é o valor do carro. Da montadora para a concessionária. Muito bem. O ICMS dessa operação, devido pela montadora, está embutido nesse preço aí. R$18 mil. O ICMS é 18%. O ICMS de automóvel é 18%. Então, está embutido nesse preço aí 18% de ICMS. Só que, como é que funciona esse sistema? O governo envia para a montadora uma tabela que é chamada preço máximo ao consumidor, e pressupõe que esse automóvel vai ser vendido para o consumidor por R$150 mil. Muito bem. Então, se a concessionária vai vender para o consumidor por R$150 mil, então essa concessionária vai ficar devendo R$9 mil. Por quê? Porque ela está comprando um produto por 100 mil, o ICMS é não cumulativo, ela tem uma conta gráfica. Tudo que entra, ela lança a crédito, tudo que sai, ela lança a débito. Muito bem. Então ela está comprando um carro por 100 mil, tem um crédito de 18 mil. Ela está vendendo o carro por 150 mil, ela tem um débito de 27 mil. E se ela recolhesse esse ICMS pelo regime da chamada apuração mensal, ela faria o seguinte: eu tenho 27 mil para pagar, tenho um crédito de 18 mil, vou recolher 9 mil. Seria isso que ela faria se ela vendesse o carro por 150 mil. Muito bem. Como o automóvel é recolhido pela sistemática da substituição tributária para frente, então essa montadora vende o carro por 100 mil e manda um boleto bancário para essa montadora, para essa concessionária pagar 109 mil, que são os 100 mil do carro, mais 9 mil a título de ICMS pela modalidade substituição tributária para frente. Então, a concessionária pagou 109 mil por um automóvel de 100 mil, sendo que os 9 mil são referentes ao imposto que será devido por ela, concessionária, quando vender para o consumidor final. Muito bem. O grande problema aí, senhores, é o seguinte, é que se realmente
a concessionária vendesse esse automóvel por 150 mil, essa seria simplesmente uma forma de arrecadação antecipada do imposto. Não haveria problema nenhum. Qual é o problema? O problema é que quando chega na hora de vender o carro, a concessionária encontra um mercado estagnado, difícil, parado, sem demanda, não tem demanda. Então, não adianta você ficar pedindo 150 mil no carro, você não vai vender. O máximo que você consegue vender esse carro é por 120 mil. Muito bem. Aí você vende o carro por 120 mil. Ora, se você vender um carro por 120 mil, você tem um crédito de 18 mil, você tem um débito de 21.600. Por quê? Porque 18% de 120 mil dá 21.600. Então, você tem 18 de crédito e 21.600 de débito, você tem que pagar de ICMS 3.600. Ou seja, a diferença entre o débito e o crédito, porque o ICMS é não cumulativo. Muito bem. Só que você reteve na fonte e já está nos cofres da Fazenda Estadual o valor de 9 mil. Então você tem direito a receber de volta 5.400. Porque você pagou a mais. Porque você deveria pagar 9 se você vendesse por 150. Mas você não vendeu por 150, você vendeu por 120. Então você tem 5.400 a mais. Qual o grande problema? O grande problema, senhores, é que os 25 estados da federação, o Brasil tem 27, 25 estados da federação, exceto São Paulo e Pernambuco, fizeram legislações dizendo: eu não vou devolver nada. Eu não vou devolver nada. Devolver o quê? A Constituição diz que é para que está assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Mas o fato gerador presumido se realizou. O carro foi vendido. Foi vendido por menos, problema da concessionária. O ICMS eu não vou devolver. A diferença eu não vou devolver. E o estado de São Paulo e o estado de Pernambuco fizeram uma legislação dizendo: não, nós temos que devolver a diferença, senão eu estou roubando o contribuinte. É enriquecimento ilícito da fazenda pública e empobrecimento sem causa do contribuinte. Então, a legislação paulista e pernambucana efetivamente diz que é para devolver a diferença. Muito bem. Só que aí, quando o estado de São Paulo e o estado de Pernambuco viram que todos os outros 25 estados da federação legislaram no sentido de que não iam devolver nada, o estado de São Paulo e o estado de Pernambuco, pasmem, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a própria lei. Disseram: não, nossa lei é inconstitucional, porque nós dissemos que é para devolver, mas não é para devolver. Veja, isso começou, essa discussão, em 1993, no tempo da emenda constitucional de 93. 93, 2003, 2013, 20 anos. Somente agora, em 2016, o Supremo Tribunal Federal, no plenário, julgou inconstitucional a legislação dos estados, que dizia que era para não devolver. O João está dizendo que casa de Orates. Orates o quê? Que casa de... não entendi. Casa de Orates. Casa de Orates. É do romance do Machado de Assis. Casa de louco. Casa de maluco. É exatamente isso. Exatamente isso. Você veja, olha só, eu sou professor há 25 anos. 25 anos. E veja, eu comecei a dar aula então na Unisantos de Direito Tributário em 1995. E durante todos esses anos,
Somente a partir de 2017 eu passei a dizer, olha, ano passado o Supremo finalmente decidiu a questão. E aí o Supremo disse o seguinte: é inconstitucional a legislação dos 25 estados que diz que não é para devolver, e é constitucional a legislação paulista e pernambucana que dizem que é para devolver. Só que o Supremo, no mesmo momento em que ele disse isso, ele modulou os efeitos da decisão, porque o Supremo tem feito isso. Quando ele decreta a inconstitucionalidade de uma lei, ele diz que modula os efeitos da decisão e aquilo só vale dali para frente. Quem já estava na justiça, tudo bem. Quem não estava na justiça, não adianta entrar, porque não vai conseguir receber os últimos 5 anos do período não alcançado pela decadência. Só que o estado de São Paulo e o estado de Pernambuco, eles tiveram uma decisão contrária aos seus interesses, não numa ação declaratória de constitucionalidade, mas numa ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Ou seja, o Supremo disse que é constitucional a lei paulista e a lei pernambucana. E uma lei que, um decreto de constitucionalidade de lei não pode, porque é impossível juridicamente, ser modulada essa decisão. Por quê? Eu digo, essa lei é constitucional, mas isso só vale daqui para frente. Ou seja, antes ela era inconstitucional. Não existe isso. A própria lei regulamentadora da modulação dos efeitos das decisões do Supremo estabelece que só se modula o decreto de inconstitucionalidade, não se modula decreto de constitucionalidade. Entenderam? Então o que acontece? A lei paulista, malandramente, agora o estado de São Paulo, malandramente, o que ele faz? Ele tenta modular também os efeitos do decreto de constitucionalidade da lei paulista. E nós estamos nos tribunais discutindo isso. E mais, como o Supremo julgou isso tudo de uma vez só, e ele disse, olha, cada estado, no âmbito da sua legislação interna, regulamente o processo administrativo para devolver a diferença. E aí, o que acontece? Os estados criam todo tipo de obstáculo e não devolvem a diferença. Isso aí beneficia, mais uma vez, a laboriosa classe dos advogados tributaristas. Por quê? Aí nós vamos ao judiciário dizer, não, peraí, você perdeu no Supremo, você tem que devolver a diferença. E aí é um impetro mandado de segurança contra a Fazenda do Estado de São Paulo para obrigá-la a devolver essa diferença, que continua sendo recolhida e continua sendo, pasmem, não devolvida, nada obstante tenham todos os estados da federação sido condenados no Supremo Tribunal Federal por decisão plenária, ou seja, não muda mais essa questão. Então o Supremo disse, é para devolver. E fica evidente, né, senhores? Se a alíquota do ICMS é 18%, então como é que eu vou cobrar 40% de ICMS de um produto e não vou devolver a diferença? Porque seria o equivalente. Imagine você compra um carro por 100, vende por 120 e paga 9 mil de ICMS. Ou seja, 9 mil dá mais ou menos 40% do valor do carro. Quando a legislação diz que o ICMS é 18% do valor do carro. Ou seja, um carro de 120 mil vai pagar R$ 21.600 de imposto. Agora, como é que eu posso cobrar R$ 9 mil de imposto de um carro de 120 mil? Vê quanto dá isso. Não dá muito mais, né? Então é isso. Então a margem de lucro dessa concessão, porque, veja só, a montadora pagou 18%, tudo bem, mas a concessionária que teve uma margem bruta de 20 mil reais, ela pagou 9 mil reais. Divide 9 mil por 20 mil, você vai ver quanto dá. Dá mais de 40% da sua margem bruta. Ou seja, essa concessionária está sendo está se violando até
até a própria proibição constitucional de utilização de tributo com efeito de confisco. Um minuto, por favor, para eu encerrar a gravação, volto em seguida. Um minuto.